Ela só estava entregando o almoço. Mas aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Susan caminhou mais de 3 quilômetros na chuva, com os pés encharcados e o cansaço estampado no rosto, apenas para ouvir pelo telefone: "Eu não quero mais esse almoço." A dor e a frustração tomaram conta. Com os ombros caídos e os olhos marejados, ela empurrou a porta giratória de um prédio imponente. Quando bateu em alguém forte, as marmitas voaram. Uma se espatifou no chão de mármore. A outra caiu, amassada, mas intacta. "Me desculpa. Eu não vi." Ela disse, ajoelhando-se, a voz trêmula. Foi quando ouviu uma voz suave e firme acima dela: "Está tudo bem. Eu pago pelas duas. Mas, se não se importar, podemos dividir essa aqui." Susan olhou para cima, confusa. Um homem alto, encharcado, sorria com gentileza. Ele não parecia irritado. Ele parecia humano. Diferente. E ali, nos degraus atrás do prédio, os dois dividiram aquele almoço sob a garoa. Sem palavras. Só o som da chuva preenchendo o silêncio. "As pessoas costumam gritar quando algo dá errado," ela disse, com a voz baixa. "Gritar não mata a fome," ele respondeu. Ela riu. Uma risada fraca, mas verdadeira. Há muito tempo ela não ria assim. E então ele fez algo inesperado. Tirou um guardanapo seco do bolso e envolveu suas mãos, secando-as com cuidado. E disse, quase sussurrando: "Essas mãos foram feitas para segurar um pincel. Não sacolas térmicas." Susan sentiu o coração apertar. Ninguém jamais dissera algo assim. Nem mesmo quando ela sonhava em ser artista. "Como? Como você sabe?" perguntou. Ele apenas olhou em seus olhos. "Eu vi como você segurou aquela caixa quebrada. Como se ela ainda merecesse ser salva. Essa delicadeza só vem de quem já criou algo bonito." Naquele instante, ela não era mais só a garota de mochila molhada e crachá de entregadora. Ela era vista. De verdade. E ele não era só um estranho. Era o dono da empresa. O homem por trás de tudo aquilo. Mas ali, entre o concreto e a chuva, eram só dois desconhecidos que, por um breve momento, encontraram algo raro: conexão, respeito e talvez esperança. Ela apertou o guardanapo entre os dedos como se fosse precioso. Ele sorriu com os olhos. "Obrigada," ela disse, sem saber se agradecia pela comida ou pela bondade. "Sempre," ele respondeu. E naquele dia comum, algo extraordinário começou. Um silêncio compartilhado. Uma gentileza não dita. Um começo que nenhum dos dois esperava. Susan destrancou a porta de seu pequeno apartamento com um suspiro cansado. O prédio antigo, de tijolos vermelhos, tinha luzes no corredor que piscavam como se já tivessem desistido de brilhar. Lá dentro, a sala era simples, mas arrumada. Móveis usados, um aquecedor elétrico zumbindo num canto, e livros empilhados ao lado do sofá. "Cheguei," ela murmurou. Do sofá, uma voz jovem respondeu com alegria. "E aí, Sus, ganhou 1 milhão hoje?" Susan sorriu. Seu irmão caçula, Alex, de 13 anos, estava encolhido sob um cobertor desbotado, um termômetro ao lado e um frasco de xarope na mesinha. Tinha o espírito de alguém com o dobro da idade. E a saúde de alguém com metade da força. "Nada de milhões hoje," ela disse, passando a mão pela testa dele com carinho. "Mas trouxe arroz e frango grelhado. Topa umas garfadas depois?" "Só se tiver molho," ele resmungou, com um sorrisinho. Ela bagunçou o cabelo dele e foi até a pequena cozinha, tirando a marmita que restava de sua bolsa molhada. Seus ombros doíam. Os pés ainda encharcados. Mas algo em seu peito estava diferente naquela noite. Após conferir a febre de Alex, mais baixa, felizmente ela se acomodou na cadeira perto da janela. Lá fora, a cidade pulsava com sua frieza habitual. Luzes de neon piscavam. Sirenes ecoavam ao longe. Gotas de chuva deslizavam pelo vidro como se corressem umas contra as outras. Susan abriu o bolso lateral da mochila em busca de uma toalha. Mas encontrou algo inesperado. Um bilhete dobrado com cuidado, em papel seco. Ela não lembrava de tê-lo colocado ali. Com curiosidade, desdobrou. A caligrafia era firme, segura. Mas havia uma doçura ali. "Você merece coisas melhores." Sem número. Sem nome. Sem explicação. Só isso. Ela encarou aquelas palavras como se elas pudessem, de repente, se rearranjar em outra coisa. Como se carregassem mais do que tinta. E carregavam. Porque ninguém dizia esse tipo de coisa pra ela havia anos. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, tremido.
Os olhos se encheram de lágrimas. Segurou o bilhete com ambas as mãos, como se ele pudesse voar dali a qualquer momento. Seus dedos acariciaram a curva das letras, tentando absorver não só a frase, mas a intenção por trás dela. Sua mente viajou para trás. Para antes de tudo isso. Antes do emprego de entregadora. Antes do carro quebrado, das contas do hospital, dos avisos de despejo. Quando ela ainda era estudante de arquitetura, segundo ano, bolsista, destaque na turma, vencedora de um concurso regional. Lembrava das palavras de um professor. Você tem um senso de espaço que é instintivo. Como se conseguisse ouvir o que um prédio quer ser. Mas então, os pais morreram. Acidente. Nada de seguro. Nenhuma poupança. Só restaram ela e Alex. E um mundo de responsabilidades esmagadoras. Ela trancou a matrícula. Não por vontade. Por falta de escolha. Desde então. Sobreviveu. Só isso. Susan fechou o bilhete e o apertou contra o peito. Respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, respirou com calma. Seria aquilo um milagre? Coincidência? Um acaso? Ela não acreditava mais em contos de fadas. Mas hoje, algo parecia diferente. Talvez fosse o jeito como ele, aquele homem, permaneceu calmo mesmo com a comida derramada. Ou como enxugou sua mão sem fazê-la sentir pena. Ou talvez fosse aquele papel. Aquele pequeno bilhete que parecia pesar mais do que qualquer outra coisa que ela carregou naquele dia. Ela se levantou em silêncio, caminhou até a estante e colocou o bilhete entre as páginas de um antigo livro de arquitetura. O livro estava velho, com a lombada rachada e as pontas gastas. Mas ela nunca conseguiu se desfazer dele. Vou dormir, sussurrou para si mesma. Amanhã é mais um dia de entrega. Mas, ao apagar a luz e cobrir Alex com cuidado, algo dentro dela parecia mais quente. Mais leve. Como se, em meio a uma cidade fria e indiferente, alguém finalmente a tivesse enxergado. Não a garota que corre na chuva com sacolas térmicas, mas a mulher que ainda existe por trás disso. E, de algum modo, isso mudou tudo. Enquanto isso, no topo de um arranha-céu, atrás de vidros embaçados pela chuva, Leon Hayes encarava o brilho da cidade lá embaixo. Para ele, as pessoas pareciam formigas, apressadas, automatizadas, perdidas em rotinas que raramente questionavam. Ele já tinha sido uma delas. A camisa ainda molhada da chuva não incomodava. Nada o incomodava ultimamente. Até que aquela garota surgiu. Susan. Ela surgiu do nada, trombando com ele como um raio. Cabelos grudados no rosto. Olhar cansado. E um pedido de desculpas como se o mundo tivesse desabado por causa de uma marmita no chão. Ele não pretendia ficar. Tinha ido pessoalmente a um dos canteiros de obras. Algo raro hoje em dia. Mas a chuva o atrasou. Ou talvez tenha sido outra coisa. Algo fez parar. Algo naquela garota, quebrando aos poucos. Mas ainda inteira. Ela tinha mãos de quem devia estar criando, não lutando para sobreviver. Leon se virou e se sentou em sua mesa. O silêncio no escritório era absoluto. Sem assistentes. Sem reuniões. Só ele e os pensamentos que não queria ter. Abriu o laptop. Digitou um nome. Susan Carter. Hesitou. Parecia invasivo. Mas algo nos olhos dela o inquietava. Algo real. Dolorosamente real. Clicou Enter. Os resultados apareceram. Estudante de arquitetura. Bolsa integral. Trancamento no segundo ano. Antes disso notas altíssimas. Prêmio regional. Reportagem em revista da universidade. E uma foto. Ela mesma. A mesma garota que, naquele dia de chuva, sem saber, tocou algo nele que há muito tempo estava adormecido. Susan, com o cabelo preso, sorria ao lado de uma maquete de um centro comunitário que ela mesma projetou. Na foto, ela estava radiante, confiante, inteira. Leon clicou em outros registros histórico-acadêmico, projetos submetidos, comentários de professores. Palavras como visionária, empatia espacial natural, comunicadora nata apareciam repetidamente. E então? Silêncio. Nenhuma atividade após aquele semestre. Apenas um nome que desapareceu do sistema. Leon se recostou na cadeira. Um peso estranho apertava o peito. Ele sabia como era. O mundo desmoronando sob os pés. Pessoas em quem confiava virando as costas. Também viera da pobreza, lutando para entrar no mundo da arquitetura, até que sua sócia, e mulher que amava, vendeu metade da empresa sem seu consentimento. Desde então, ele reconstruiu tudo do zero. Mas também ergueu muros em volta de si. Muros que, de alguma forma, aquela garota encharcada e assustada começou a romper. Ele abriu novamente a imagem da revista. Susan estava de pé, sorrindo para algo em que acreditava. Depois lembrou dela mais cedo, ajoelhada no chão,
mãos trêmulas, rosto molhado, pedindo desculpas como se o mundo cruel fosse culpa dela. Ele sussurrou, quase sem perceber. Você ainda é aquela garota. Mesmo usando uma bolsa de entregadora. Fechou o arquivo devagar. Os dedos pairando sobre o teclado. Então, pegou o telefone. Oi. Disse ao ouvir a assistente atender. Quero oferecer um estágio. Discreto. Sem prensa, sem envolver o conselho. Use um ID interno. Entendido. Nome? Ele olhou pela janela. A chuva agora era apenas uma névoa suave. Susan Carter desligou e exalou profundamente. Não era caridade. Era reconhecimento. Em um mundo que descarta os invisíveis, ele viu algo que valia ouro. Ele havia esquecido o motivo de ter criado sua empresa. Não era para erguer torres. Era para construir lugares que mudassem vidas. Espaços onde as pessoas se sentissem seguras, vistas, inspiradas. E, de alguma forma, ela o fez lembrar disso. Susan encarava a tela do celular, confusa. O e-mail não tinha cabeçalho, nem apresentação de RH. Só uma mensagem simples, vinda de um endereço interno. Você foi selecionada para um estágio de curto prazo com nossa equipe de design conceitual. Início segunda-feira. Local quinto andar, Icebrook Arquitetura. Ela nunca tinha se candidatado ali. Na verdade, havia parado de tentar. Rejeições demais. Silêncios demais. Esperança de menos. Mas algo dentro dela sussurrou. Tenta. E ela tentou. Na segunda-feira de manhã, Susan parou diante das portas de vidro do prédio imponente. As mãos suando. O reflexo no vidro a fazia se sentir pequena. Mas ela entrou mesmo assim. Porque, mesmo pequena, ela merecia estar ali. Foi recebida com sorrisos educados, alguns apertos de mão. Mas o calor não ia além disso. Cordialidade. Distância. Nada mais. Alguns nomes foram ditos. Mara, da logística Theo, da renderização. Mas todos se confundiam em sua mente. Como rostos que não fazem esforço algum para lembrar o seu. Susan não se abalou. Chegava cedo, saía tarde, anotava tudo, perguntava o que podia. E aprendia o que ninguém queria ensinar. Naquela primeira semana, seus esboços já estavam no mural junto aos outros. Sem elogios. Sem críticas. Apenas ali. Silenciosamente aceitos. E, naquele momento, isso era o bastante. Mas os sussurros começaram. No corredor, ouviu uma frase escapar. Deve ser bom ter alguém lá de cima puxando os fios. Aposto que é parente de alguém do conselho. Seu rosto queimou de vergonha. Baixou a cabeça e fingiu que não ouviu. Naquela tarde, parou no patamar do quarto andar. Um dossiê nas mãos de repente muito pesado. Lá embaixo, o átrio fervilhava de designers e assistentes. Um organismo vivo no qual ela ainda não se encaixava. Então, o viu. De novo. O homem da varanda superior. Sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo lugar. Roupas simples. Jeans escuros. Camisa de mangas arregaçadas. Nada chamativo. Mas sua presença. Marcante. Ela se perguntou se era da segurança. Ou do setor de operações. Seus olhos se encontraram. O olhar dele era firme, presente. Não invasivo, apenas atento. Susan desviou rapidamente. Naquela noite, ficou até mais tarde, ajustando seu modelo 3D para um projeto de habitação sustentável. O escritório já escuro. Achava que estava sozinha. Mas no banheiro, trancada em uma cabine, sentou-se e chorou. Rápido. Silencioso. Porque não havia tempo para ser frágil. Mas o peso de ser estranha era insuportável. O celular vibrou. Mensagem de Alex. Fiz o jantar. Tá tudo bem? Ela limpou o rosto e respondeu. Tudo bem. Tô indo pra casa. Ao sair do banheiro, alguém a esperava. O homem da varanda. Ele não disse nada no início. Apenas estendeu uma garrafinha de água. Ela piscou, confusa. Água, ele disse, calmo. Parecia que você precisava. Ela hesitou. Depois pegou. Enquanto abria a tampa, ele completou. Não deixe que te façam esquecer porque você começou. Susan parou no meio do gole. O quê? O olhar dele era sério. Mas gentil. Profundamente humano. Você sabe por que está aqui. E isso já é suficiente. Ela não sabia por que o peito doía de novo. Ou porque a garganta fechou. Talvez fosse o jeito como ele falou. Talvez fosse porque ninguém dizia esse tipo de coisa para ela há muito, muito tempo. Ele virou-se e foi embora. E Susan ficou ali, parada, com a garrafinha nas mãos. O coração acelerado. E uma dúvida silenciosa crescendo dentro de si. Quem era ele, afinal? E por quê? Ela sentia que ele a conhecia melhor do que qualquer um. Algo naquele homem, sua presença, sua calma, permaneceu com ela muito depois que ele desapareceu pelo corredor. Susan não sabia explicar, mas parecia o início de algo que ela já não se permitia mais esperar.
Algo estava mudando. E rápido. Na manhã de segunda-feira, ao fazer login no sistema, Susan congelou o arquivo que ela passou o fim de semana inteiro tentando montar. Já estava lá. Completo. Formatado. Nomeado exatamente como ela faria. E o mais estranho? Ela ainda nem tinha subido aquela versão. Sua última cópia estava num pendrive guardado em casa. Cada detalhe ali carregava sua marca estilo, os atalhos de cor, os blocos de layout. Era como se alguém soubesse. Ela tentou ignorar. Talvez tivesse salvado sem lembrar. O cansaço explicava muita coisa. Mas então aconteceu de novo. No meio da semana, seu laptop travou durante um teste de apresentação. Antes mesmo de conseguir acionar o suporte, um novo aparelho apareceu na sua mesa. Mesmo modelo. Mais potente. E um bilhete colado com um post-it. Continue. Ela perguntou para todos. Ninguém sabia de nada. Nem o RH. Nem os técnicos. Theo, o cara do TI, riu. Pensei que fosse você que tinha feito a solicitação. Mas o que aconteceu na quinta-feira foi surrealismo. Susan chegou atrasada, trem com problema, café derramado, mensagem urgente do irmão, e percebeu que tinha deixado em casa a versão principal do projeto do parque comunitário. O coração dela quase parou. A apresentação era dali a menos de 1 hora. Mas ao chegar à sua mesa, lá estava ele. Impresso, encadernado, cuidadosamente deixado. Seu nome escrito à mão na capa. Mas não era sua letra. Nem de Mara. Nem de Theo. Ela já tinha visto aquela caligrafia antes. Com as mãos trêmulas, Susan abriu sua gaveta e pegou a carteira. De dentro dela, tirou um papel antigo, dobramento, já um pouco gasto. Você merece coisas melhores. Ela comparou. Mesmo a pressão da caneta. Mesmo com a curva para cima. Mesmo S inclinado no seu nome. Era ele. Tinha que ser. O homem do saguão. O estranho da chuva. Aquele que disse, com tanta verdade nos olhos. Não deixe que eles façam você esquecer por que começou. Ela saiu para a sacada nos fundos do prédio, tentando respirar. O vento bagunçava seu cabelo, mas tudo ao redor parecia distante. Como se alguém tivesse tocado em seu ombro através da multidão, não para distraí-la, mas para lembrar que ela estava sendo vista. E então, veio a pergunta que ela não conseguiu mais segurar. É você? Mas seu coração já sabia a resposta. Sim. Era ele. E se fosse mesmo? Então tudo aquilo, os bilhetes, os gestos silenciosos, o novo laptop, os arquivos misteriosos, significava algo muito maior. Ele não estava apenas abrindo portas. Ele estava atrás delas, em silêncio, certificando-se de que ela pudesse passar. Ela precisava saber por quê. O corredor do andar executivo era silencioso, luxuoso, quase intimidador. Susan se aproximou da porta de vidro fosco com as mãos apertadas nos 2 bilhetes dobrados. Ela bateu. Uma voz respondeu. Pode entrar. Leon levantou os olhos de trás da mesa imponente. A vista da cidade se estendia pelas janelas enormes às suas costas. Quando a viu, seu rosto não demonstrou surpresa. Nem culpa. Apenas silêncio. Presença. Ela caminhou até sua mesa e colocou os 2 bilhetes ali, sem dizer nada. Ele os olhou. Depois olhou para ela. Sim, disse em voz baixa. São meus. Um silêncio denso caiu entre os dois, carregado de tudo que ainda não havia sido dito. A voz de Susan falhou. Por quê? Leon se levantou devagar, contornando a mesa. Parou perto dela, mas sem invadir seu espaço. Olhou direto em seus olhos e disse. Porque eu vi você. Naquele dia no saguão. Não apenas alguém que o deixou uma marmita cair. Vi alguém tentando, lutando para sobreviver. Quando deveria estar criando. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedi-las. Você devia ter me contado, sussurrou. Eu tive medo, ele confessou. Medo de parecer pena. Ou pior, um jogo. A voz dela se elevou, ferida. Mas pareceu um jogo. Você observando tudo de cima, deixando pistas, consertando as coisas escondido. Isso não é a vida real. Eu sei, ele respondeu, dando um passo para trás. E eu sinto muito. Ela se virou, limpando o rosto. Você sabe o que é lutar tanto só pra ser levada a sério. E então descobrir que alguém estava manipulando tudo por trás? Eu não estava manipulando, Leon disse suavemente. Eu só estive lá. No fundo. Quando você precisou. Sem aplausos. Sem controle. Só ajudando. Ela achou que estava apenas removendo obstáculos. Mas ele viu muito mais. Parece desculpa pra mim, ela disse.
Amarga. Ele baixou os olhos, envergonhado. Quando criei esta empresa, era para construir lugares que fizessem as pessoas se sentirem seguras, inspiradas, como se pertencessem. Mas ele se perdeu nos números, nos investidores, nas salas de reunião. Então eu tive, ele continuou. E lembrei o que era acreditar em algo. Ela não respondeu. O silêncio dela dizia mais do que qualquer palavra. Eu tive alguém. Construí essa empresa com ela. Mas por dinheiro, ela vendeu tudo pelas costas. Desde então, parei de confiar em sorrisos. Passei a observar o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Ele deu um passo adiante. Você não sabia, mas eu estava vendo. Vi você ajudar um estagiário sem ser sua função. Vi você trabalhar até tarde. Vi a foto do seu irmão no seu caderno. Ela arregalou os olhos. Como? Você deixou o caderno aberto uma vez. Vi o desenho dele. Aquele que diz futuro escritório da ASUS. Aquilo a quebrou. Ela chorou. Não queria. Mas não conseguiu evitar. Eu não quero caridade, sussurrou. Nunca foi caridade, ele respondeu. Foi uma chance. Ela tentou achar arrogância no olhar dele. Mas só encontrou verdade. E medo. Ela saiu. Não disse nada. No dia seguinte, não voltou. Nem no outro. Pegou seus pertences, deixou o crachá e desapareceu. E então, no 7º dia, um pacote sem remetente chegou. Dentro plantas arquitetônicas detalhadas. Mas não era qualquer projeto. Era o seu projeto. A cabana que ela havia descrito casualmente, num dia de chuva, enquanto dividia um almoço com ele. E preso ao final da folha, um bilhete, em letra firme e inclinada. Você não é a garota que entrega almoço. Você é a mulher que me fez acreditar de novo. Ela chorou, mas em silêncio. Porque aquele papel carregava mais do que tinta. Carregava esperança. Dias depois, ela voltou. Sem aviso. Sem convite. Entrou durante uma reunião com os maiores executivos. Leon parou. A sala silenciou. Ele olhou como se finalmente tivesse voltado para casa. Antes de continuar, ele disse: preciso dizer algo. Eu fundei essa empresa para criar mais do que prédios. Para criar propósito. E foi ela que me lembrou disso. Ele apontou para Susan. Essa é Susan Carter. E, mesmo que vocês não saibam, ela é a razão pela qual eu voltei a acreditar no que fazemos. Silêncio. Depois. Aplausos. Ele se aproximou. Tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro, uma chave prateada. Não é um presente. É uma responsabilidade. Esta é a chave do escritório em frente ao meu. Aquele com a janela mais ensolarada. Aquele que agora pertence à nova diretora criativa. Ela não sabia o que dizer. Começa com um sim, ele disse. Ela riu. Chorando. Se ainda não almoçou. Eu trouxe 2 pratos. A sala riu. Ele sorriu. Ela piscou. Mesma receita. Com mais molho. Eles se deram as mãos. A câmera da vida se afastou devagar, e a voz dela ficou no ar. Dizem que a vida é feita de colisões. Mas acho que tudo começa com um pedido de almoço cancelado. Se essa história tocou o seu coração, te fez sorrir ou te lembrou que um pequeno gesto pode mudar tudo, então você está no lugar certo. No Destino Milionário, contamos histórias reais para a alma, cheias de esperança, superação e amor. Inscreva-se agora para não perder nenhuma história que pode mudar o seu dia. Ou até a sua vida. Porque às vezes, basta um momento inesperado para mudar tudo. Nos vemos na próxima história.